Boa tarde, sétimo ano. Bom, essa semana nós veremos um conteúdo voltado só para os fungos. Nós vimos anteriormente os organismos do reino Monera e do reino Protista, e agora nós veremos o reino dos fungos. Veremos suas principais características, a alimentação deles, a reprodução e também o modo de vida. As orientações aqui elas permanecem as mesmas, tá? No livro, é muito importante que vocês façam a leitura a partir da página 61 de todo esse conteúdo aí voltado ao reino dos fungos. E também eu quero fazer aqui uma observação em relação às ilustrações ou desenhos que possam vir a aparecer. Caso apareçam, vocês podem imprimir essas imagens, certo? Bom, então, para dar início aos nossos estudos, eu começarei falando a respeito das principais características dos seres desse reino. Então, eles são seres vivos eucariontes, né? Possuem aquela membrana que delimita ali o seu núcleo, e podem ser tanto unicelulares, com apenas uma célula, quanto pluricelulares. Entre os fungos unicelulares, a gente pode destacar as leveduras, que estão presentes nos fermentos biológicos. Já entre os fungos pluricelulares, a gente tem aí os cogumelos, as orelhas de pau e os bolores, né? Nessa ilustração aqui que eu coloquei, ó, tem aqui na última figura desse pão cheio de bolor, uma figura muito característica e que vocês estão acostumados a ver sempre, né? A gente às vezes esquece algum alimento ou passou do prazo de validade e aí quando a gente vê ele tem essa aparência aqui, né? Então, essa mancha esverdeada, ela indica o quê? Que ali existem fungos, existem bolores, e que por isso eu não posso consumir aquele alimento. Nos fungos pluricelulares, ou seja, que possuem mais de uma célula, as células estão agrupadas em filamentos chamados hifas. Esse conjunto de hifas constitui o micélio. Então, eu deixei aqui para vocês uma ilustraçãozinha de um cogumelo e das suas estruturas. Então, o que vem a ser essas hifas? As hifas são esses filamentos, essas ramificações que ocorrem durante todo o corpo do cogumelo. E as hifas, o conjunto delas, né, elas constituem o micélio. O micélio nada mais é do que a raiz, né? Digamos, a raiz. Fungo, cogumelo não tem raiz, tá, pessoal? Só estou usando esse termo para ficar mais fácil para vocês. Percebam que o cogumelo ele fica aderido ao solo. Por baixo da camada de solo existe o micélio, que é um conjunto de hifas. É como se fossem raízes mesmo. Porém, fungo não tem raiz, até porque ele não está no reino das plantas, né? E só plantas têm raízes. Então, eu deixei aqui a ilustração para vocês entenderem o que são hifas e o que é o micélio, tá bom? E entender que um conjunto de hifas forma o micélio. Bom, aqui nós trataremos da alimentação dos fungos. Então, eles são organismos heterotróficos, ou seja, que não fabricam seu próprio alimento, né? E desempenham um papel importante na decomposição de nutrientes no ambiente. Então, os fungos fazem esse processo de decomposição e reciclagem. O micélio, ele vai envolver o alimento e liberar substâncias para digeri-lo. Depois de digerido, o alimento é absorvido pelas células do micélio. Nos fungos unicelulares, né, aqueles fungos mais simples de uma célula só, todo esse processo aí de alimentação é realizado pela única célula do indivíduo. Bom, pessoal, então aqui nós falaremos a respeito da reprodução dos fungos, tá? Então, entre os fungos unicelulares, a forma mais comum de reprodução é a assexuada, aquela em que não envolve troca de gametas. Porém, a maioria dos grupos de fungos apresenta reprodução sexuada, né? Então, aqui eu deixei um exemplo básico para vocês de como ocorre a reprodução aqui dos fungos unicelulares. Então, basicamente é o seguinte: o cogumelo, ele vai liberar esporos no solo. Esporos são essas pequenas bolinhas aí que vão se desprender dele. Quando esse esporo cai sobre o solo, germinarão hifas, né? Essas hifas são aquelas raizinhas, né? Que não são raízes que eu havia falado anteriormente.
E essas novas hifas, elas gerarão novos cogumelos, né? Novos cogumelos vão se formar a partir dela. Então, de uma forma geral, os esporos, eles são levados pelo vento, né? Eles chegam ao solo, tá bom? E aí, a partir dessa existência de hifas, se desenvolverá ali um novo fungo. Pessoal, em relação ao modo de vida dos fungos, nós falaremos a respeito de uma classificação que envolve 4 categorias. A primeira, quando os fungos são classificados como predadores, né? São aqueles que capturam pequenos animais para sua alimentação. Os fungos que são considerados parasitas, são aqueles que obtêm seus alimentos de outros seres vivos, prejudicando-os. Os mutualísticos, que são aqueles que interagem com outros seres vivos, porém ele não faz mal ao outro, né? Os dois são beneficiados. E por último, os saprófagos, que são aqueles que se alimentam decompondo organismos mortos ou restos de seres vivos. Então, aqui para nós, 4 categorias de fungos: predadores, parasitas, mutualísticos e saprófagos. Aí, em relação à sua importância aqui, eles são organismos de extrema importância para o equilíbrio dos ecossistemas. Com certas bactérias, junto a elas, desempenham o papel de decompositor na cadeia alimentar. Cerca de 200 tipos de cogumelos são utilizados na alimentação humana, são bem saborosos, tá? Lembrando que não são todos que podem ser ingeridos, tá, pessoal? Alguns são utilizados na fabricação de queijos, fermentos e bebidas alcoólicas, como a cerveja, por exemplo. São utilizados também para a produção de antibióticos e de outros medicamentos. E aí, as micoses, pessoal, são as doenças causadas por fungos. Então, como são chamadas as doenças causadas por fungos? Micoses. As frieiras dos dedos dos pés e a monilíase ou o sapinho são exemplos de micoses que ocorrem em seres humanos. Mas os fungos também causam doenças em outros animais e nas plantas, por exemplo, inclusive em espécies cultivadas. Então, o fungo, ele não tem o poder de atacar e de causar doença só em ser humano, tá bom? Ele também pode atacar animais e plantas. As atividades aqui de vocês são essas 4, tá? Muito fáceis. Então, na primeira, como são chamadas as doenças causadas por fungos? Acabamos de ver, né? 2, cite um exemplo de fungo unicelular e outro pluricelular. Na 3, como é a reprodução dos fungos? E na quarta questão, os fungos são seres vivos eucariontes ou procariontes? São 4 questões bem fáceis, né? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E caso tenha, pessoal, não guardem a dúvida para vocês, tá? Esclareçam todas as dúvidas no nosso plantão. Bom trabalho, 7º ano, espero vê-los em breve e até a próxima aula.